Capítulo 10. Aprender com os outros. Mantenha o rosto voltado para o sol e não poderá ver a sombra. Helen Keller. Quando penso na minha infância, penso principalmente nos acontecimentos felizes. Às vezes essas lembranças parecem coisas que li em um livro no meu primeiro ano do ensino fundamental, na escola que reunia alunos de 6 séries em 2 salas. A escola tinha 2 professores, Patton Edwards e Goldie Ball. Minha primeira lembrança da escola é o almoço. Minha mãe enchia uma lata de calda com a leite e pão de milho. As colheres iam ali dentro também. Um dos meus irmãos mais velhos, Bob Elgerry, colocava o recipiente de metal no riacho na frente da escola. A água ajudava a manter o leite fresco. Na hora do almoço, tirávamos a vasilha do riacho. O leite com pão era um bom almoço. Várias vezes tínhamos biscoitos com presunto ou geleia feitos por nossa mãe. A escola tinha banheiros do lado de fora, sem água corrente. Algumas coisas que pareciam difíceis naquela época hoje são engraçadas quando penso nelas. Por exemplo, quando eu estava no primeiro ano na escola de Doug Branch, um dos problemas era tirar água do poço. A escola tinha apenas um poço de água potável, e os meninos maiores pegavam água com um balde preso a uma corda e uma manivela. Percebi bem depressa que eu tinha um problema, porque a escola não fornecia copos de papel para se beber água. Notei que os outros alunos pegavam uma folha de papel e improvisavam um copo. A única coisa de que eu precisava era alguém para me ensinar a fazer o copo de forma que ele contivesse a água. Convenci um menino mais velho a demonstrar o processo, e essa se tornou uma primeira lição sobre aprender com os outros. Um bom amigo meu, o finado Charlie Tremendos Jones, costumava dizer que somos quem somos por causa das pessoas a quem nos associamos e dos livros que lemos. Você vai descobrir que pessoas bem-sucedidas normalmente são muito solícitas para ajudar quem procura planos para alcançar seus objetivos. Devemos usar a vida de outras pessoas como exemplo para nos inspirarmos com suas realizações e modelarmos nossa vida. Não só podemos aprender com os outros, como também pessoas bem-sucedidas têm prazer em ajudar. E você vai descobrir que é exatamente isso que elas fazem. Nossa vida passa por 3 estágios. O primeiro é aprender, o segundo é ganhar o sustento, e o terceiro é compartilhar. Esse terceiro estágio deve ser o melhor da vida. É o estágio em que você cria seu legado. Em 1999 eu trabalhava como banqueiro e dava um curso chamado Chaves para o Sucesso. Eu havia sido fundamental na implantação desse curso em uma faculdade local fundada em 1955 com um investimento de $10 mil do Legislativo Estadual da Virgínia. Como membro do conselho da faculdade, compareci à formatura de 2005. Ouvi um orador comentar que aqueles $10 mil provavelmente foram o dinheiro mais bem gasto do legislativo. A faculdade de Clinch Valley, como era conhecida na época, era o único braço da Universidade da Virgínia. Em 1999 um pequeno grupo de cidadãos locais, todos ex-alunos da faculdade, foi à sede do governo estadual em Richmond para pedir ao legislativo a mudança do nome da faculdade de Clinch Valley para algo que demonstrasse a conexão com a Universidade da Virgínia. Eu integrava esse grupo. Para a maioria dos envolvidos, a tarefa parecia impraticável, por várias razões. Primeiro, a Universidade da Virgínia foi fundada por nosso terceiro presidente, Thomas Jefferson, e é uma das mais conceituadas dos Estados Unidos. Muita gente da universidade não queria que uma pequena faculdade nas montanhas do sudoeste da Virgínia fosse confundida com a universidade. Até o conselho da Universidade da Virgínia se opunha com veemência à ideia, bem como muita gente ligada à faculdade de Clinch Valley. Nós que fazíamos a solicitação considerávamos que a mudança de nome seria uma obra-prima de marketing. Um diploma da Universidade da Virgínia facilitaria muito a colocação dos alunos no mercado depois da formatura. Possíveis empregadores fora da região talvez não conhecessem a faculdade de Clinch Valley, mas até um empregador no Brasil provavelmente conheceria a Universidade da Virgínia. Com relação ao recrutamento de estudantes para a faculdade, a mudança de nome seria um presente do céu. A mudança de nome exigia aprovação legislativa da Virgínia. Dom Pipim, William Sturgill,
J. Jack Kennedy e eu fomos a Richmond para tentar convencer os membros do legislativo da importância da mudança de nome. Sem exceção, parecia que os representantes eleitos já haviam sido pressionados por diferentes pessoas em nome da Universidade da Virgínia para resistir a qualquer mudança. Lá estava todo o poder político de gente de prestígio associada à Universidade da Virgínia contra uma faculdade pouco conhecida nas montanhas. Era Davi e Golias. O Conselho de Regentes da Universidade da Virgínia, presidido por um renomado advogado de uma das maiores firmas de advocacia do estado, se opunha veementemente é pouco, assim como a esmagadora maioria dos alunos da instituição. Até alguns alunos e professores da faculdade de Clinch Valley eram resistentes à mudança de nome. O que eles não viam eram os tremendos benefícios de trocar um nome desconhecido por um que demonstrasse a associação com a Universidade da Virgínia. Crença. J. Jack Kennedy era um jovem advogado que cumpria um mandato no Legislativo da Virgínia em 1991, quando desenvolveu uma forte crença de que poderia mudar o nome da faculdade de Clinch Valley, o único braço da Universidade da Virgínia, para tornar conhecida sua relação com a instituição de ensino fundada por Thomas Jefferson, nosso terceiro presidente. Jack acreditava que mudar o nome da faculdade seria uma realização monumental em termos de marketing, de prestígio e da capacidade de atrair alunos. Jack não conseguiu realizar a mudança durante o mandato no legislativo, mas nunca desistiu de sua crença. Trabalhou com outras pessoas, inclusive William Ampler, que o derrotou na campanha pela reeleição. O legislativo mudou o nome da escola para a Faculdade da Universidade da Virgínia em Louis em 1999. E a mudança foi de imenso valor para atrair alunos e fundos. Lembramos a afirmação de Frank Lloyd Wright: a coisa em que você realmente acredita sempre acontece, e a crença em uma coisa faz com que ela aconteça. J. Jack Kennedy, advogado e ex-membro da Casa dos Delegados da Virgínia e do Senado do Estado da Virgínia, conhecia a maioria dos membros do Legislativo, o que ajudou nossa causa. Kennedy propôs a mudança de nome pela primeira vez em 1991, enquanto cumpria um mandato no Legislativo da Virgínia. O senador William Ampler, que curiosamente derrotou Kennedy depois que um redistritamento os colocou um contra o outro, comandou a batalha, patrocinando o projeto. A derrota em 1991 foi uma lição em política. Assim que apresentamos nosso caso, fiquei surpreso com a ajuda que recebemos. Uma das experiências mais agradáveis para mim foi conhecer Emily Korik, irmã de Katia Korik, da ABC News. Ela foi muito atenciosa. Era fácil se impressionar com Emily Korik. Além da beleza estonteante, ela teve compaixão por nossa causa. Embora fosse pressionada pelos alunos da Universidade da Virgínia e pelo Conselho da Universidade. Senadora estadual, Korik representava a região da Universidade da Virgínia. Eu achava que um dia ela se tornaria procuradora-geral da Virgínia e seria séria concorrente ao governo do estado. Infelizmente, sua morte prematura interrompeu a brilhante carreira política. Dom Pipim, um bom e velho advogado rural, fez um discurso para o comitê do Senado, e os membros ficaram surpresos com a sua energia. A mudança de nome foi aprovada pelo comitê, surpreendendo muita gente. O passo seguinte era a aprovação pelo próprio legislativo. É claro, muito trabalho foi desenvolvido em reuniões individuais com os membros do Senado da Virgínia, como Yvonne Miller, de Norfolk, membro de um grupo minoritário. Ela se aliou aos pequeninos da causa, e sua ajuda foi simplesmente excepcional. O resultado da votação para aprovar a mudança de nome foi 35 votos a favor e 5 contra. O nome da escola passou a ser Faculdade da Universidade da Virgínia em Louis. O nome usado geralmente hoje em dia é Louis. O processo de mudança do nome da faculdade utilizou muitos dos princípios do sucesso. Primeiro, aqueles que queriam a mudança de nome tinham um desejo ardente de alcançar o objetivo. Acreditavam que a viagem à sede do governo da Virgínia não seria em vão. O trabalho em equipe foi demonstrado desde o início. Na viagem de automóvel, meu celular foi usado constantemente, o que gerou uma conta de centenas de dólares.
porque o grupo sabia o que precisava ser feito e tinha uma visão. Em uma reunião recente, o ex-chanceler Erniran declarou que não conseguia acreditar no impacto positivo que a mudança de nome teve sobre a universidade. Matrículas, levantamento de fundos, classificação e outras medidas do sucesso de uma faculdade haviam melhorado drasticamente. O episódio no todo demonstra como pessoas bem-sucedidas costumam ser prestativas para ajudar os outros em causas justas. Devemos solicitar a ajuda de outras pessoas e lembrar as palavras de John Donne: nenhum homem é uma ilha. É essencial que você peça ajuda aí, da mesma forma. Ajude quando puder. Pessoas bem-sucedidas costumam estar em posição de dar grande ajuda a outras, e muitas se dispõem a fazê-lo. Indivíduos bem-sucedidos realizam suas conquistas com a ajuda de outras pessoas. Por isso, quando têm condições de ajudar, normalmente ficam felizes em fazê-lo. Durante o ensino médio, eu costumava cortar madeira para as minas e ainda me lembro dos números. O preço de venda da madeira era os dólares 0,08 por 30 centímetros, e os pilares tinham 2,1 metros de comprimento, a altura das minas subterrâneas de carvão, o que resultava em os dólares 0,56 por pilar de madeira. Cada vez que eu e meus dois irmãos mais velhos, Bob e Jerry, cortávamos 100 peças, com uma serra manual, tínhamos os dólares 56 para dividir entre nós. Nosso irmão mais novo, Danny, levava água para nós e recebia por isso. Isso aqui é ser empreendedores autônomos. Nós éramos, embora não soubéssemos o que significavam as palavras. Depois que meu irmão mais velho concluiu o ensino médio, arrumou um emprego e se casou, consegui emprestar a ele o dinheiro para a entrada do financiamento de sua primeira casa graças aos meus vários empreendimentos dos tempos de escola. No começo da faculdade, tive vários empregos. Dirigia um ônibus escolar ganhando os dólares 76 por mês e trabalhava em um posto de combustível nos finais de semana, abastecendo, trocando óleo, lavando carros e fazendo o que mais fosse necessário. O trabalho no posto pagava os dólares 0,75 por hora, e eu era muito grato por isso. Trabalhei para Bob Adkins no posto Phillips 66 da cidade, e Bob é um bom amigo até hoje. Aprendi muito sobre as pessoas no trabalho. O que aprendi foi que cada trabalho era realmente uma benção e rendia dividendos bem depressa. Mas também aprendi a valiosa lição de que devemos nos comprometer com o emprego em que estamos no momento e sempre nos orgulharmos do que realizamos mediante trabalho árduo. Eu e meus irmãos aprendemos uma lição de persistência que nos acompanhou pela vida adulta. Nenhum trabalho deve ser considerado inferior a você. Todos devem ser vistos como um ponto de partida. Empregos subalternos parecem insignificantes apenas quando você os aceita como uma situação sem saída e não tem esperança de um futuro melhor. Um desejo que é uma paixão permite que você realize mais do que faria se tivesse uma atitude desdenhosa com as oportunidades que se apresentam. Você também pode criar oportunidades melhores mantendo-se alerta para as que já existem. Vou dar um exemplo. Em um verão, ouvi o proprietário de uma pequena mina de carvão de Iponas falar sobre comprar trilhos de aço de uma mina de carvão perto da fronteira da Virgínia Ocidental. As minas de carvão de Iponas eram minas subterrâneas que usavam pôneis para puxar os carrinhos de carvão, pequenas carroças que pareciam vagões. O carvão extraído era posto nos carros, normalmente por trabalhadores usando grandes pás. O trabalho era sujo, muito duro, perigoso e oferecia uma chance mínima de progresso. Os carros corriam sobre trilhos de aço como os das ferrovias, mas muito menores. Os trilhos facilitavam muito a movimentação dos carros, tornando muito mais fácil puxá-los do que arrastá-los pela terra, lama e água. Nos finais de semana, meu irmão e eu íamos à mina, alimentávamos os pôneis com feno e grãos e dávamos água fresca aos animais. R. Guard, proprietário da mina, costumava comprar trilhos de aço de minas que estavam sendo fechadas. Ele usava o material em sua mina ou vendia com algum lucro. Naquela ocasião, meus irmãos e eu nos oferecemos para ir à mina na Virgínia Ocidental e puxar o ferro que Goa tinha comprado. Meu irmão Bob tinha 18 anos, Jerry estava com 16,
e eu com 14. Fomos a mina em um grande caminhão. Quando chegamos lá, a tarefa era simples, embora muito difícil. Não havia eletricidade no subsolo, por isso usamos lampiões. O trabalho era tirar os trilhos, que tinham de 4,5 a 7 metros de comprimento. O primeiro problema foi que os trilhos eram parafusados, cobertos por terra, água e lama. Os parafusos estavam enferrujados. Usando ferramentas manuais, conseguimos afrouxar alguns deles. Outros tiveram que ser serrados com uma lixa manual. O problema seguinte foi arrastar os trilhos e levá-los para o caminhão. Arrastar trilhos de aço por uma distância considerável era muito difícil. A mina de carvão tinha mais ou menos 1 metro de altura, o que significava que não podíamos ficar em pé, e isso tornava o trabalho mais árduo. Um homem velho e careca, pelo que me lembro, o sobrenome dele era Miller, viu o esforço que fazíamos e, embora não pudesse ajudar com o trabalho braçal, ofereceu uma solução. Cada trilho tinha furos nas extremidades para os parafusos. Miller disse que, quando era jovem, havia feito o que estávamos tentando fazer. Sugeriu que providenciássemos cordas, passássemos uma ponta pelos buracos, amarrássemos e depois usássemos a corda para puxar os trilhos para fora da mina. Ainda lembro de como o trabalho de puxar os trilhos para fora da mina subterrânea até o caminhão ficou mais fácil. Ao longo da vida, cada um de nós vai deparar com centenas de ocasiões nas quais poderá usar as experiências de outras pessoas em benefício próprio. A maioria dos jovens recebe algumas de suas melhores lições dos pais. Com frequência são coisas que os pais fizeram e que os ajudaram a criar o próprio legado. Essas lições são de tremenda importância, embora talvez só notemos ao relembrar os tempos de criança. Primeiro vou falar sobre meu pai. Era uma pessoa notável. Embora tivesse estudado apenas até o 7º ano, consigo me lembrar de muitos gestos de bondade que ele praticou sem esperar nada em troca. Por exemplo, quando o frio chegava no fim do outono, havia o abate de porcos. O evento começava com o acendimento de fogueiras e aquecimento de água para despejar sobre as carcaças a fim de amolecer os pelos. E os membros mais jovens da família ajudavam a remover os pelos raspando a pele com uma grande faca de açougueiro. Depois que os porcos eram abatidos e os intestinos eram removidos, a cabeça e os pés eram cortados. Em seguida, o corpo era cortado em vários pedaços. Parte da carne era cozida, parte era usada para produzir linguiça e parte para costeletas e outros cortes. No fim restavam apenas a cabeça e os pés, que nossa família não usava. Por isso, meu pai levava essas partes para os campos de carvão próximos. Nos campos havia membros de vários grupos de minorias que haviam se mudado para lá em busca de emprego. Uma vez fui com meu pai, e ele explicou o que estava fazendo. Dirigiu até um campo de carvão em Clínchico e parou quando viu uma mulher na frente de uma casa de campanha. Meu pai perguntou se ela queria cabeça e pés de porco, e a resposta foi: Senhor, eu adoraria, mas o trabalho nos campos de carvão está fraco, e não tenho dinheiro. Meu pai explicou que ela não precisava pagar. Deu a ela e aos vizinhos todas as cabeças e pés de porco que haviam sobrado da matança daquele dia. Meu pai não passava reto por alguém que estivesse pedindo carona quando ele estava perto de casa, nem ignorava um veículo quebrado. Lembro-me de um inverno quando meu pai estava trabalhando em uma mina profunda em Carvo, Virgínia, no turno das 15 horas às 23 horas. Era mais ou menos meia-noite, e ele voltava para casa quando passou pela cidade de Uíse e deu carona para um rapaz que estava na estrada. Fazia um frio horrível, e o jovem estava na rua havia muito tempo. Meu pai não só deu carona, como também o levou para casa. Na época, nossa família era composta por meus pais, 3 irmãos, uma irmã e eu, todos em uma casa de 4 cômodos. A casa tinha 2 dormitórios, uma cozinha e uma sala de estar, sem banheiro. Acordei na manhã seguinte com um dos meus irmãos e um adulto desconhecido. Ele devia estar morto de cansaço, porque meus pais o deixaram dormir até tarde. Quando o rapaz acordou, minha mãe serviu molho de carne, pão e bacon. Depois meu pai insistiu em levá-lo até Ponde, a cidade mais próxima, e disse que, se ele tivesse dificuldades para conseguir carona,
Deveria entrar em uma loja e se aquecer. É o tipo de atitude que deixa um legado pelos atos de bondade com outras pessoas. Minha mãe, que tem 89 anos, pode ter estudado somente até o 7º ano, mas, como meu pai, sempre vê coisas que pode fazer pelas pessoas que a cercam todos os dias. Ela telefona para saber se os amigos idosos e os vizinhos estão bem. Perguntar se tomaram o remédio e se precisam de ajuda. Ainda visita asilos diariamente e nunca perde uma chance de levar comida quando amigos ou vizinhos adoecem ou perdem alguém da família. Você não precisa ter dinheiro para deixar um legado. Pode ter atitudes de bondade. Espero que cada um de nós faça a diferença aprendendo com os outros algumas maneiras de ajudar os necessitados. Eu aprendi que não é preciso olhar muito longe para ver alguém sobre quem podemos ter um impacto positivo.